A costureira misteriosa. Como é bom sentir o vento soprar. Não posso perder isso. E não vou. Na penumbra do entardecer, uma jovem de cabelos azuis prateados se ocultava por trás de uma densa mata. Tinha grandes laços pretos com detalhes dourados em suas madeixas e um elegante vestido, que parecia ser feito sob medida. Em suas mãos, uma gigante tesoura espectral. Ela chegara ao continente ocidental havia semanas, meses talvez. Nas terras deste lado, um vasto horizonte se desenhava, o maior que ela já havia visto em toda a sua vida. Mas, na cabeça de Gwen, somente havia uma única ideia: deter a névoa negra. Ela a seguira desde as ilhas até aqui, enfrentando-a sempre que possível. Não muito longe dali, havia um pequeno casebre de pedra ao pé da floresta. Da chaminé saía uma densa fumaça, e as janelas embaçadas cintilavam com o reflexo das luzes de velas. De repente, a porta de madeira abriu-se e 2 garotos irromperam para fora, cada um com uma boneca nas mãos. Eles corriam um atrás do outro pelo terreno, rindo e entoando gritos de guerra. Naquele momento, não eram mais crianças e nem brinquedos eram feitos de pano. Eles eram reis e os seus bonecos, bravos guerreiros lutando contra o mal para defender seus reinos. Gwen suspirou. Lembrou-se do lar de sua criadora, não muito diferente daquele que estava diante de seus olhos, e teve uma suave lembrança de como era brincar sem ter a menor preocupação. Naquela época, ela era somente uma bonequinha e sua criadora, uma pessoa feliz e protegida. Mas a dor sempre chega. Gwen então levou as mãos ao peito e a viu. Ela vinha da floresta pelo leste. Seus finos tentáculos de névoa turva, serpenteando uns sobre os outros, formavam silhuetas quase familiares. Suas mãos contorcidas engoliam qualquer vida que estivesse na frente, sufocando os gritos perfurantes de suas vítimas. Ao vê-la, os garotos deixaram cair seus bonecos e correram. Gwen não suportou ouvir aqueles gritos, não aqueles que vinham da névoa negra engolia. Esses, ela já perdera as contas de quantas vezes ouviu. Mas os das crianças. Elas são inocentes, mereciam alegria. Por fim, quando saiu da mata de onde estava, sua tesoura agitava-se sobre a cabeça e os fios de luz branca resplandeciam quando as lâminas se fechavam. O vestido de Gwen rodopiou enquanto ela realizava um corte num arco descendente, lacerando, de surpresa, um emaranhado de espectros de névoa negra. Ha! Gritou Gwen. Demorou bastante com medo de mim? Os espectros voltaram-se para Gwen e urraram com suas mandíbulas repletas de dentes. Gwen olhou para as crianças apavoradas, encolhidas detrás de uma árvore tombada. Ela suavizou sua voz. Não se preocupem. Não permitirei que causem mal a vocês. Os espectros agitavam-se. O ar estremecia com gritos macabros. Maléficas nuvens escuras materializavam-se onde havia um céu limpo, cercando Gwen. Os garotos se abraçaram ainda mais forte. Gwen abriu a tesoura e, por um breve momento, os espectros ficaram imóveis. Então, ela aproveitou a oportunidade e avançou. Seus cortes eram rápidos demais para serem vistos. Tufos de sombras surgiam e desapareciam, expurgados da existência pela lâmina mágica de Gwen. 1, 2, 3 segundos depois, apenas restavam algumas poucas criaturas da névoa negra. Gwen tomou fôlego, apoiou uma mão no joelho e a outra segurou firme a tesoura, que apontava para o chão. Seu vestido em frangalhos dançava ao vento. Seus olhos analisavam a árvore caída. Os 2 pares de olhos espantavam, assustados. Voltou, então, a concentrar-se nos espectros. Não vou desapontá-los, disse para si mesma. Fiz a promessa de não decepcionar ninguém. Retirou assim algumas agulhas do bolso e as arremessou-as para cima. Em um rodopio, tocou o chão com uma mão. As agulhas, como se obedecessem um comando, caíram no chão formando um círculo ao redor de Gwen. Ela fechou os olhos e sussurrou: "Santificada seja minha névoa."
Fios de névoas luminosas com um cintilante resplendor emanaram de cada agulha. Um dos garotos cobriu os olhos, o outro não conseguia parar de olhar. Essa névoa era diferente. Era calma, cálida, talvez até segura. Os fios se entrelaçaram e misturaram-se com perfeição, como uma obra de uma mestra costureira. Não tardou para que Gwen estivesse em volta de uma bruma protetora. Um espectro solitário, seja por bravura ou desespero, arriscou irromper no misterioso círculo. Os outros circundavam a névoa, ávidos para seguir a ousada criatura. Ali dentro, Gwen dançava em círculos ao redor de seu oponente, esquivando-se de cada golpe da garra, de cada investida e rindo entre cada abrir e fechar de tesoura. Outro espectro entrou, mais ecos de risadas. Do lado de fora, os garotos assistiam tudo, atônitos. Quem era ela? O que era ela? Da perspectiva deles, tudo aquilo parecia muito fácil. Mas Gwen sabia que esses espectros eram impiedosos. Precisava acabar com isso. Cerrou os dentes e, com um golpe da tesoura, partiu outro espectro em dois, antes de abaixar sua arma. Sacou as últimas agulhas que tinham em posse, canalizando toda a magia que conseguiu reunir, arremessando-as contra os adversários. Elas atravessaram a bruma protetora e atingiram em cheio os peitos ocos dos espíritos. Dessa vez, Gwen não riu, mas soltou um brado triunfante ao ver que os espectros explodiam e desapareciam, deixando somente as agulhas sobre a terra. Uma brisa fresca acariciava as sobrancelhas reluzentes de Gwen, enquanto ela via toda a névoa se dissipar. Pegou então a tesoura e as agulhas e suspirou aliviada. Voltou os olhos para a árvore caída onde os meninos estavam escondidos até agora. Gwen aproximou-se deles. Vocês estão bem? Os rostinhos sujos de grama olharam para ela e assentiram. Você é incrível! Gritou um dos meninos. Ele deixou cair sua boneca esparrapada ao lado do outro já no chão. Não são que nem a gente, falou baixinho. Não podemos fazer nada. Gwen franziu o cílio. Podia sentir a dor deles. Estavam inconsoláveis e tinham todo o direito de sentir tristeza e raiva. E Gwen não conseguiu olhar para os brinquedos quebrados e não sentir dor. Quem é? Começou a falar um deles. Você vai ficar com a gente? O outro menino interrompeu. Gwen parou e pensou por um instante. E logo depois, uma mulher maltrapilha se aproximou deles e, ofegante, correu para abraçar as crianças. Meus amores, que bom que estão a salvo, disse ela com lágrimas no rosto. Com licença, disse Gwen delicadamente. Quem é você? Ah, me desculpe, respondeu a mulher. Onde estão meus modos? Ela secou os olhos, pôde vislumbrar Gwen de verdade pela primeira vez e hesitou por um instante. Ela é a nossa mãe, disse uma das crianças. A mulher assentiu e beijou o filho. Obrigada, disse ela a Gwen com uma voz trêmula. Não sei o que eram aquelas coisas ou quem você é. Mas o que importa é que você salvou meus filhos, e isso é suficiente. Ela estendeu as mãos em direção a Gwen com a palma aberta, um sinal de agradecimento. Gwen olhou para as mãos da mãe com calos nos dedos e unhas quebradas. Observou o avental. No bolso frontal, guardava um carretel quase no seu fim, com uma linha que se estendia em direção ao casebre de pedra. Gwen voltou os olhos para os bonecos novamente e sorriu. Contemplou os braços da mãe que envolviam as crianças. Ouviu risadas no ar. Os doces sons de alegria e alívio fizeram Gwen se lembrar de algo mais forte do que a dor das crianças. Amor. E não somente um tipo de amor puro e inocente, mas um amor nascido do sacrifício. Ela olhou por um instante para o horizonte. Lembrou-se de sua criadora. Abaixou a tesoura e pegou os bonecos das crianças. Entregou-os nas mãos da mãe. Ah, esses brinquedos bobos que eu fiz para eles, disse a mãe. Ora,
Eu já fui um brinquedo bobo igual a esse aqui, respondeu Gwen. Mas eu ganhei vida graças à magia. Magia? Que tipo de magia? Perguntou um dos garotos. Bem, não tenho certeza, pensou Gwen em voz alta. Mas a dona da magia era minha criadora, e os sacrifícios que ela fez vieram de um lugar muito especial. Um lugar alegre e cheio de amor. Gwen virou-se para a mãe. Sua mãe deve saber do que eu estou falando. A mulher e as crianças encaravam Gwen sem entender. Me desculpe, disse Gwen, sabendo que a névoa negra ainda estava por ali. Preciso ir embora. Ela pegou a tesoura com uma mão e levantou 2 linhas com a outra. 2 linhas preciosas de amor flutuaram no ar. Antes de ocuparem seu lugar definitivo de costura no tecido rasgado das bonecas. Uau! Disse um dos garotos, erguendo seu brinquedo remendado. Seu irmão imitou o movimento de Gwen em seu boneco, na esperança de dar vida a ele de alguma forma. Queria ter magia, disse ele, com os olhos bem abertos. Gwen olhou para a mãe, cujo amor se refletia na força do seu abraço em seus filhos. Viu a alegria dos irmãos e ouviu as risadas renovadas enquanto brincava com os bonecos. Você tem, sussurrou Gwen, antes de virar-se para ir embora e deixar a família para trás.